Meu irmão, abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler os versos de 24 ao 30, mais uma vez, para poder trazermos algo da parte de Deus nessa manhã. Essa lição, a última, a 13ª, que tem por tema perseguidos, mas não derrotados. Um tema muito sugestivo daquilo que eu e você, como servos de Deus, enfrentamos na nossa vida. Mas nós temos a certeza que servimos a um Deus que Ele é todo poderoso e um Deus que não perde. Então a minha vitória e a sua, ela é sempre cabal, ela é sempre real, ela é sempre verdadeira. As dificuldades no mundo da vida, elas sempre vão surgir. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E um dia eu e você estaremos recebendo uma coroa da vida, que vai ser aquele momento final, quando a trombeta soar, estaremos nos encontrando com Jesus nas nuvens, para poder vivermos num lugar onde não haverá mais dor, ranger de dentes, prantos. Lá sim vai ser só vitória. Aqui seremos até perseguidos, mas sempre confiantes e acreditando que a vitória vem sempre do Senhor. Amém? 2 Coríntios 11, 24 diz assim: dos judeus 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. 3 vezes eu fui açoitado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei nas profundezas. Em viagens, muitas vezes em perigo de águas, em perigos de ladrões, em perigos dos da minha própria nação, em perigo dos pagões, em perigos na cidade e em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. 27. Em exaustão e dor, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, no frio e na nudez. Além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Quem é fraco e eu não sou fraco? Quem está ofendido e eu não me inflamo? Último, 30. Se for necessário gloriar-me-ei nas coisas que dizem respeito à minha fraqueza. Sempre é de grande responsabilidade poder estar ministrando, ainda mais quando temos a responsabilidade de fazer um fechamento em tempos de tantas dificuldades, pandemia, coronavírus, né? Temos a vitória do nosso pastor Sal, mas também temos a tristeza de outros irmãos que faleceram fruto desse Covid ou de acidentes da vida, né, que aconteceram. Mas hoje temos a missão aqui de poder passar para vocês aqui um pouco do que foi a vida de Paulo, seu sofrimento, seus momentos de glória, sempre glorificando o nome de Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo, ele nos deixou uma biografia admirável. Ele é responsável por escrever praticamente 50% do Novo Testamento. Ele nos traz explicações a respeito de temas importantes da nossa fé, como a morte expiatória de Jesus, a salvação, né, mediante a graça por fé, são apenas um dos temas, né, que foram dados com tanta maestria por revelação para que Paulo pudesse escrever. Eu posso afirmar para vocês de que a base teológica do cristianismo, ela vem dessas cartas de Paulo. São essas cartas que nos dão segurança para poder pregar a palavra de Deus de forma minuciosa, para que vocês possam ter uma compreensão daquilo que foi prometido lá no Gênesis 3:15, que o homem pecou, se afastou de Deus, mas Deus achou por bem enviar um que iria esmagar, pisar a cabeça da serpente. E esse um foi Jesus, ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio ao mundo, teve um ministério curto, mas de tanto poder, de tanta glória. Ele morreu, mas ressuscitou ao 3º dia e deixou um legado. Aqueles que eram chamados de cristãos, seguidores de Cristo, aqueles que caminharam e aprenderam e que tinham uma missão de pregar a palavra de Deus. Paulo estava em paralelo, meio que nascendo ou ascendendo na sua vida.
Ele que é nascido em Tarso da Cilícia, uma cidade importante que naquela época era uma potência comercial, que tinha cerca de 300 mil habitantes. Dali nasceu Paulo, dali nasceu Saulo, que é a mesma coisa. Um é o nome hebraico, outro é o nome latino dele. Depois a Bíblia fala que ele mesmo se intitulou para poder caminhar a sua vida, já num segundo momento como Paulo, como nós falamos e pregamos tanto aqui a respeito dessa transformação dessa sua vida. Saulo, ele não teve uma educação simples, mas teve uma educação de excelência. Filho de judeus, ou seja, judeus de raiz, ele conhecia e guardava o Velho Testamento como ele guarda a sua própria vida e a sua própria alma. Ele foi ensinado aos pés do rabino Gamaliel, um grande conhecedor do Velho Testamento. Estudou numa escola fantástica a respeito desse tema. E nessa escola ele não poderia estar ali apenas porque ele tinha dinheiro, apenas porque ele tinha um QI elevado. Mas ele tinha que ter as duas coisas, QI elevado e bastante dinheiro, para que ele pudesse conhecer a respeito daquela lei, daquela palavra do Velho Testamento. E a Bíblia fala que ele, mesmo estando em meio aos melhores, ele se destacava. Ele ocupou ali um cargo de autoestima no Sinédrio. A cúpula, Paulo fazia parte. Ele conhecia, na visão dele, o que era a verdade. E de fato era verdade. Mas Paulo ele não podia aceitar de que o Messias, ele tinha vindo ao mundo na pessoa de Cristo e morrido no madeiro. Porque o madeiro era algo terrível. Era algo de vergonha, e ele não conseguia entender de que o Salvador do seu povo teria morrido na cruz do Calvário. A gente pode falar de que o Evangelho ele é loucura, e é mesmo. Deus pega aquilo que as pessoas não conseguem entender e enxergar para poder fazer a obra dele acontecer. Jesus estava ali pregando a sua palavra, ensinando os seus. Paulo estava sendo em paralelo preparado. E ele se tornou perseguidor desses cristãos, desse povo de Deus. Mas a Bíblia nos conta que em dado momento da sua vida, quando Paulo ele estava caminhando, no caminho para Damasco, ele teve um grande encontro. Ele teve um encontro com a luz. Oh, luz maravilhosa! A luz que representa Jesus Cristo, a luz para o mundo, teve um encontro com a vida do apóstolo Paulo, naquele momento ainda conhecido como Saulo. E a Bíblia nos conta que ele caiu de um cavalo, que ele ficou cego. Olha que coisa interessante, a luz que nos faz enxergar algo trouxe trevas para a vida de Paulo. Olha como Deus faz as coisas, sempre gerando em nossas mentes humanas, bitoladas, às vezes sem tanto conhecimento, né? Quem somos nós para poder discutirmos a forma como Deus faz, como Jesus faz as suas coisas? E uma luz que deveria alumiar a sua vida, os seus passos, ela traz cegueira para a vida de Paulo. Paulo, ele precisava ter um encontro verdadeiro com Jesus para aquilo que ele iria enfrentar logo mais na sua vida. Me acompanhe na leitura. Atos 9, do 4 ao 5, diz assim: E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que guardem essa palavra, persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A luz trouxe cegueira a Paulo, mas ele não sabia que dessa cegueira ele iria ter, de fato, na sua vida, a luz verdadeira. Paulo, ele conhecia com maestria o Deus do seu povo. Mas a partir desse momento, Paulo, ele conheceu a voz e teve um encontro de forma pessoal com Jesus Cristo de Nazaré. Uma coisa é você ter um encontro porque você ouviu falar. Uma coisa é você ter um encontro porque alguém te ensinou. Outra coisa é você ter um encontro com o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Paulo, ele tinha certeza, pelo que aconteceu na sua vida, que foi Jesus que fez aquele ato na sua vida e que foi Jesus que estava falando com ele.
E a Bíblia nos conta que ele ficou ali por 3 dias, em uma cegueira, sem meio que saber o que estava acontecendo diante de todas as coisas. E uma coisa que me chama a atenção é porque quando Jesus chega a ele, ele fala: por que me persegues? Saulo ele não tinha como perseguir ao Cristo que estava no céu, mas ele perseguia aqueles que levavam o nome de Cristo sobre a sua vida. E eu consigo entender que quando alguém quer afrontar a minha vida, a sua vida, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu marido, ele está afrontando e pelejando contra o próprio Jesus de Nazaré. É por isso que quando alguém toca no ungido do Senhor, e todos nós somos ungidos do Senhor, Ele é que vai pelejar pela minha vida e pela sua vida em nome de Jesus. Saulo estava ali cego, ou Paulo, como eu já falei aqui, mas Deus prepara ali um homem, Ananias, para que pudesse ter um encontro com ele, para poder lhe dar a visão novamente. Ele é batizado e a partir daquele momento ele se torna um novo homem. E a partir desse novo homem é que a lição 13 hoje quer trazer alguns ensinamentos para a sua vida. Paulo ele tem algumas características que são marcantes. Ele traz em Filipenses, no capítulo 2, uma maior demonstração para mim do que se refere à humildade da pessoa do próprio Cristo. Vamos ver esse texto logo mais aqui para vocês. Ele também, no livro de na carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele tinha certeza que se a fortaleza dele estivesse na pessoa de Jesus Cristo, ele poderia todas as coisas e a vitória seria algo cabal na sua vida. Um homem que passou de perseguidor para ser perseguido. Olha que coisa engraçada. Aquele que perseguia o cristão com maestria, agora ele pregava a mensagem da cruz do Calvário. E nós possamos estar aqui hoje, primeiramente porque Jesus quis, claro, mas Paulo também tem grande contribuição, porque ele foi conhecido como pregador do evangelho dos gentios. Nós somos gentios. E ele que teve um trabalho aí evangelístico fantástico e muito grande, e que pôde chegar esse evangelho até o Brasil. Hoje, podemos agradecer a tudo que foi ensinado por esse homem de Deus. Muita gente pode imaginar que, pelo fato dele ter tido um grande ministério, que esse ministério foi um ministério que não teve dor, que não teve ranger de dentes, que não houve perseguição, porque Jesus estava com ele. Mas quem te disse que pelo fato de Jesus estar comigo e com a sua vida, quer dizer que a gente não vai ter dificuldades ou aflições? Pelo contrário, aquele que teve um encontro com Deus, e muitas vezes ele sabe que perseguições na sua vida, perdas e mudanças, elas se tornam muitas vezes maiores pelo fato do encontro que você teve com Jesus. É assim ou não é? Quando você está no mundo, o diabo está pouco se importando com você. Você não representa para ele uma ameaça, ou a sua vida já está perdida. Mas quando você tem um encontro com a verdade, com a luz, aí sim ele começa a pelejar e buscar querer lhe dar uma rasteira, derrubar a sua vida. Aí ele faz coisas simples, tipo, não vá para a igreja, fique em casa, porque ele sabe da sua necessidade de comunhão. Aí hoje a gente vive numa modinha, que são os pregadores do YouTube. São pastores que se auto-intitulam pastores, que certamente não estariam pregando nesse altar, ou no altar de outra igreja, porque não tem oportunidade, e começam a pregar heresias. Falseiam o evangelho para querer justificar seus erros, ou aquilo que eles não concordam. E tem muita gente hoje em casa que não vem para a igreja para poder ficar escutando esses pastores, ou supostos pastores modinhas. Paulo, ele combatia essas coisas. Paulo sofreu com esses falsos profetas, ou falsos ensinadores também, no que se refere à sua vida ministerial. Então tenha muito cuidado, porque o diabo ele anda em derredor da sua vida para poder querer lhe derrubar. E são simples coisas, detalhes pequenos, que vão fazer você ser tentado para cair, e depois, pelo fato da vergonha do pecado, você vai querer se afastar ainda mais.
Mas eu declaro hoje que, em nome de Jesus, essa igreja será uma igreja alicerçada, forte na palavra, que já é e vai ser ainda maior. Que nós criaremos laços verdadeiros como irmãos, para cuidarmos uns dos outros, para que, se mesmo assim eu e você venhamos a cair, um vai estender a mão ao outro para que possa se levantar, para que nós possamos prosseguir na fé e um dia recebermos a coroa da vida juntos, em nome de Jesus. Primeiro ponto aqui, os desafios, um chamado em meio às perseguições. Eu chamei aqui de dores na caminhada com Jesus. O interessante é que toda dor, ela nos traz memórias. Quando nós pegamos uma criança, ela não tem muito conhecimento do que é certo ou errado. Mas quando ela leva algumas palmadas, a sua mente vai conseguir fazer ela atinar de que aquilo é errado, que o que ela fez é errado. Eu e você também funcionamos dessa forma. Essas perseguições e essas dores, elas vão nos estar preparando para poder galgarmos degraus maiores em nossa vida. Seja uma vida eclesiástica, seja uma vida ministerial, seja o seu dia a dia dentro da sua casa, lhe preparando para algo mais. Então, as perseguições são importantes para a minha vida e para a sua vida, associando aqui as dores, para que eu e você possamos estar sempre prontos e preparados, ou aprendendo com as dores de alguém, para que eu e você não venhamos a sofrer, ou com as nossas próprias dores. Olha só. O apóstolo Paulo é um exemplo de obreiro que cumpre sua missão, mesmo num contexto de perseguição e desprezo. A vida de Paulo nos ensina que ser cristão não é brincadeira. Paulo sofreu bastante dores, mas nunca desistiu da sua missão. Ele fala em Gálatas, no capítulo 6, 17, o seguinte: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo, olha as lembranças da dor, as marcas do Senhor Jesus. Eu sei que Paulo também tinha marcas no seu corpo de chicotadas que ele levava. Ele chegou a ser apedrejado. Mas cada dor que ele que ele levou, serviu como um degrau para que ele pudesse continuar e crescer no seu ministério. Eu posso afirmar para vocês que essas perseguições e lutas fizeram essa explosão do ministério de Paulo. O que nós temos hoje para a igreja é porque, naquele tempo, quanto mais se batia naquele cristão, nas pessoas que pregavam a palavra de Cristo, quanto mais se batia, mais se crescia. Tem um pastor que falou: quer fazer a obra crescer? Coloca os pastores na prisão, porque o povo vai verificar que aqueles pastores, mesmo presos, não estão reclamando, mas continuam agradando a Deus, a glorificar a Deus. E isso é algo que não se entende. E pelo fato das pessoas entenderem que ser preso por pregar a mensagem da cruz é algo positivo para a sua vida, o evangelho ele será mais difundido e haverá crescimento cada vez mais. Eu não gosto dessa frase, dessa ideia, né? Eu não quero ser preso, mas se um dia eu chegar a ser preso por pegar a palavra de Deus, glória a Deus por isso, porque eu estou num caminho certo. Essas perseguições, essas dores me farão crescer ainda mais para cumprir a minha e a sua missão. Qual é a nossa missão? De pregarmos o evangelho de Cristo Jesus, para que vidas possam ser salvas nele. A minha missão é pregar a palavra de Deus. Quem convence não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso estar preparado para poder pregar a palavra de Deus. Porque depois que você aceita a Cristo, ótimo, maravilha, o primeiro amor. Mas a partir daí você precisa ter ensinamentos para que você possa prosseguir na sua fé. Desafio do apóstolo Paulo, desafio da oposição. Paulo, ele teve um ministério que na sua vida ele encontrou oposições diante das próprias pessoas que ele ensinava e pregava a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. 2 Coríntios 10, 9 e 11. Para que não pereça como se quiserem intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraco, falando de Paulo, e a palavra é desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por carta, estamos ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes.
Paulo ele encontrava uma oposição porque ele ia, pregava a palavra de Deus, implantava uma igreja, levantava um líder ali e continuava pregando a palavra de Deus, ia em algum lugar, implantava uma igreja e seguia para a sua missão. Ele tinha uma missão ali evangelística, uma missão missionária também, se possamos assim dizer. Mas a igreja, ele tinha necessidade de poder ouvir a palavra do seu pastor. E Paulo, ele criou um hábito de poder criar cartas. E ele começou a ter oposição dentro da sua própria igreja. Pelo fato de terem as cartas, às vezes, muito fortes, com ensinamentos, revelações de Jesus para a minha vida e para a sua vida. E tinham pessoas que não aceitavam isso. E começaram a confrontar a liderança de Paulo. Olha só, um cara que tinha um conhecimento abastado da palavra de Deus, alguém que estava tendo uma revelação divina do que é o evangelho da salvação, estava sendo confrontado dentro da sua própria igreja. Ele enfrentou aí oposições em meio à sua própria perseguição. Segundo desafio aqui do apóstolo Paulino, está o desafio do orgulho. Me acompanhe na leitura, 2 Coríntios 10, 12 e 13. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas esses que se medem a si mesmos se comparam consigo mesmos. Então, sem entendimento, estão sem ensinamento. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Paulo considerava o orgulho uma atitude incabível em meio à igreja. Em meio à igreja, era comum se ver, como ainda hoje se vê, de que pessoas, pelo fato de pregar bonito, acham que essa glória é para a sua vida. Pessoas, pelo fato de fazer um ministério crescer, ou um departamento crescer dentro da igreja, eles acham que isso é benefício pela sua própria força. Certamente aqui essas pessoas não conheciam a história de Davi, que quando foi pelejar ali contra o gigante Golias, o gigante insultou ele, perguntando se ele era algum cão para vir a ele com paus e pedras. E ele disse que ele iria e que a vitória dele seria não em nome da sua força, mas do Senhor dos exércitos, do Deus Todo-Poderoso. Que eu e você venhamos cada vez mais a descer. Se a obra está crescendo, glória a Deus. Se o ministério está crescendo, glória a Deus. Se a palavra está melhor, mais bonita, glória a Deus. Se vidas se entregam a Jesus a cada culto, glória a Deus. A Ele a honra, a glória, o louvor e a majestade. Que o orgulho possa ser afastado da minha vida e da sua vida. Quer ver um texto de Paulo maravilhoso que fala a respeito de quem é grande? Abra sua Bíblia. Filipenses no capítulo 2. Vamos ler do 5 ao 11. Vamos ver quem é grande. Filipenses 2, do 5 ao 11. Vou dividir em duas partes. 5, 6, 7 e 8. Depois 9, 10 e 11. Primeira parte, olha só. Paulo escrevendo. De sorte que haja em vós, aleluia, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, em forma de quê? Aleluia, que teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de quê? De servo, fazendo-se semelhante a quem? E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Lembra que eu falei que essa morte era uma morte de vergonha? Quem estava nesse madeiro? Jesus. Paulo estava contando isso. E agora escute quem é digno de honra, louvor, glória e majestade. O 9, as bonanças agora da vida de Jesus. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Aplauda o nome do Senhor Jesus. O orgulho é para Ele,
A glória é para Ele, a honra é para Ele, é Ele que faz. Se canta bonito, foi Ele que lhe deu o dom. Se prega bonito, é o Espírito Santo que está usando sua voz. Se está crescendo, é Ele que está dando o crescimento para a sua vida, para a sua família, para a sua empresa, para o seu casamento, em todo lugar. A Ele a honra, a glória, o louvor e a majestade em todo tempo. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro aqui, né? O desafio do respeito aos limites da autoglorificação. Quem tem chamado deve respeitar os limites do exercício do seu chamado e não apossar-se da honra de um trabalho realizado por outros. Vamos para o texto, 2 Coríntios 10, 15 e 16. Abra sua Bíblia, meu irmão. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outro, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Vou trazer para o nosso dia de hoje, tá? Paulo ele tinha dificuldades aqui de pessoas que queriam levar a glória, né, pelo fato do trabalho, como se o trabalho estivesse crescendo pelaquilo que ele fazia. Então são pontos que ele está vivendo e estão sendo ilustrados para vocês. Ele sofreu oposição no seu ministério, ele teve os desafios do orgulho e agora o desafio do respeito aos limites e da autoglorificação. Vamos trazer para cá um exemplo. Festa das mulheres, manancial feminino. Aí chega um grupo de irmãs aqui de madrugada, começam a preparar a comida. A comida está pronta para um evento qualquer. Aí vem aquelas irmãs aqui, já quando está tudo pronto, tirando foto. Como se tivesse passado aqui a noite cozinhando. Querem levar a glória para si, diante de alguma coisa que elas não fizeram. Ou apenas estavam ali, lá no rabinho, lá no fundo, de forma preguiçosa, sem querer fazer a obra, colocando empecilhos para poder fazer a obra. Aí quando está tudo pronto, quer levar o nome. Como se o galardão que ela quisesse fosse na terra. Onde a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra, para que o trabalho do Senhor possa ser glorificado, a gente acumula galardões no céu, não aqui. Se você recebe sua honra, sua glória, diante do trabalho ali que você fez, possamos assim dizer aqui, você não vai acumular galardões no céu. É por isso que no texto que eu li fala que Jesus, ele se fez, ele trouxe para si a humilhação. Tem um texto aí que fala, né, não sei de onde, que fala que os que são humilhados são exaltados. Mentira, isso não está na Bíblia. Agora, aqueles que se humilham, que optam em estar vivendo uma vida de humilhação, eles serão exaltados em Cristo Jesus, porque ele escolheu se fazer fraco, para que Deus pudesse fazer ele forte. Você conseguiu entender a diferença? Conseguiu entender? Então dá um glória a Deus aí, meu irmão. Que a humildade possa ser cabal e presente na sua vida a partir de hoje. E que você não venha querer tirar proveito daquilo que o teu irmão fez, para que a obra pudesse continuar a crescer. Tem um texto forte aqui de Paulo, 2 Coríntios 4, 7 e 9. Meu irmão, eu gosto da palavra de Deus, eu gosto da Bíblia. Por isso que eu trago muito texto, muita coisa, para poder ilustrar e referendar aquilo que eu estou falando, porque eu sou boca de Deus nessa manhã. 2 Coríntios 4, 7 e 9 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Vamos correr que o tempo está indo embora. Segundo, socorro em tempos de crise. A lição vai trazer aqui crise política, econômica e espiritual. Eu vou converter isso, já que estamos falando de Paulo, das aflições de Paulo, tá? Olha só, no momento de crise e solidão, consola-nos saber que o Senhor nunca abandona os seus filhos. Quando o Senhor subiu ao céu, não nos deixou órfãos, enviou-nos o Espírito Santo para consolar-nos e guiar-nos em todas as coisas.
Paulo passa por algumas coisas que eu e você passamos também. E a primeira delas é o seguinte: no momento de crise e solidão vividos por Paulo, Deus enviou a Barnabé para socorrê-lo. Paulo chegou em Jerusalém achando que seria o cara, né? Ele era o perseguidor, passa a ser perseguido, mas nesse momento Paulo ele não tinha, né, o acesso àqueles do qual pregavam, né, a mensagem da cruz. E ele falou o seguinte: Jerusalém, terra de gente sábio, os cristãos, os gentios, normalmente não conhecem muita palavra, mas aquilo que foi revelado, vou nadar de braçada. Vou chegar em Jerusalém, vou ser o cara, eu vou ser o líder. Chegar Paulo lá, estou pronto aqui. Ninguém queria dar atenção. Ninguém. Os discípulos tinham medo. Aí Deus, nesse momento de crise e solidão, olha só, me acompanha, Atos 9, 26 e 28, a 28. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, Deus enviou o socorro, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Paulo estava solitário. Ele achou que ele fosse nadar de braçada em Jerusalém, pregando a palavra de Deus, se juntando, cooperando com o ministério. Mas quando chegou lá, ninguém queria acreditar ou seguir a ele, as suas palavras. Imagine a angústia. Um homem que tinha prestígio, que mandava e desmandava, que tinha autorização, carta para poder fazer o que quisesse, da alta cúpula. Agora, nem aqueles que deveriam ser chamados, ou que eram os seus irmãos, davam atenção ou queria ele por perto. Deus, nos momentos de socorro, solidão da minha vida, da sua vida, quando a gente se sente muito só, Deus manda para mim e para você socorros. Pessoas que Deus usa para poder nos ajudar, para que eu e você possamos continuar caminhando na fé em Cristo Jesus. Sabe uma prova disso? É que Jesus veio, permaneceu aqui na terra. Foi ou não foi? Depois ele morreu, mas nós ficamos sós? Não. Ele encaminhou quem para a gente? O Espírito Santo, aleluia. E o melhor de tudo, ele mora onde? Dentro de mim e de você. Você não está só, meu irmão. Você tem um termômetro da sua vida, do que é certo, do que é errado. Aquele que vai conduzir a sua vida, que é o Espírito Santo de Deus. Eu já falei aqui em outras mensagens. E nos momentos mais difíceis que você não tem o que fazer ou clamar a Deus, o Espírito Santo intercede pela tua vida com gemidos inexprimíveis. Você não está só. Mas se você se sentir só, Deus vai levantar alguém, assim como levantou a Barnabé para socorrer a você e a sua família, em nome de Jesus. Vamos para frente. Socorro em tempos de crise. Nos momentos de crise, a oração e o louvor são armas poderosas. Esse texto aqui, do que acontece nesse momento da vida de Paulo, de Silas, não o pastor Silas, né? Mas o Silas daquela época aqui, olha só, me acompanhe nesse texto antes de ilustrarmos aqui. Atos 16, a partir do 25. Olha só, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Esse texto aqui deixa muito claro para a gente que não importa a dificuldade que eu e você venhamos a passar, nós precisamos continuar acreditando por fé que a nossa vitória vai chegar. E em momentos de tristeza, são nesses momentos que a gente tem que mostrar para Deus que nós confiamos nele. Como? Continuando a seguir a Ele. Como? Adorando e exaltando a Ele.
Eu não sei o que é que Paulo e Silas cantavam, mas eu imagino: Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Estavam presos. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. A presença de Deus foi invadindo aquele lugar. Aí Paulo disse: vai, Silas, canta. Aí eu imagino Silas: não me importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Eu não sei o que eles cantavam, mas eu sei que era de coração. E em dado momento daquela cantoria, onde o nome do Senhor estava sendo glorificado, um terremoto aconteceu, e aquelas portas daquele cárcere se abriram. Vai ser assim também na sua vida, quando você menos esperar. Basta que você demonstre a sua fidelidade e adoração a Deus em todo o tempo. Deus vai chacoalhar a sua vida com um terremoto. As portas vão se abrir, as portas da cadeia vão se abrir, as correntes serão quebradas e a tua vitória, ela vai chegar. Deus é um Deus que socorre não só naquele tempo, mas hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, em nome de Jesus. Esse texto é empolgante, porque demonstra um exemplo de alguém que tinha levado diversas chibatadas, chicotadas, um homem que tinha marcado no seu corpo aquilo que o homem queria fazer contra ele, acabar com a vida dele. E eles mesmo presos lá no fundo, eles continuam a glorificar e adorar a esse Deus. Que tipo de provação você tem passado na sua vida, que tudo você reclama? Pequenas coisas lhe fazem desistir do evangelho. Às vezes desistir de um filho que está nas drogas, como se as drogas fossem capazes de acabar com a vida dele. Humanamente é. Mas você precisa entender e pegar as promessas de Deus que existem na palavra dele, para que você possa lutar e pelejar com as armas que Deus lhe deu, para que você possa adquirir a sua vitória. Atos 16, 31, se não me engano: crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e a tua casa. Não desista dos teus sonhos, não desista do teu casamento, da tua família, do teu filho. Adore a Ele em tempos difíceis, porque algo de sobrenatural vai acontecer e você vai, em nome de Jesus, voltar a sorrir. Aleluia! Nos momentos de crise, nossa força vem do Senhor. 2 Coríntios 11, 24 até o 27. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Nos momentos de crise, de dificuldade, a nossa força precisa vir do Senhor. É isso que Paulo fala aqui e que eu já falei também. Eu trouxe aqui uma frase forte que diz assim: se louvarmos a Deus em meio às nossas crises, assim como fez Paulo, deixaremos de ser pessoas tristes e amarguradas. Nós começamos a entender que o sentido da vida não está em nós. Deus, Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. Mas aquelas dificuldades que vão surgir em nosso meio, em nosso dia a dia, eles são para nos fazer crescer. Como eu falei, as dores, elas são nossos aliados. Já pensou se você pegar a sua mão, o seu dedinho, e colocasse no fogo quente? Se você não sentisse dor para puxar o seu dedo, você poderia perder o seu dedo com uma queimadura que iria consumir tudo. É ou não é? Então a dor, ela é um aliado que nós temos no nosso corpo para nos afastar do perigo.
Está conseguindo entender? Dê um amém, meu irmão. Se não, fala, não entendi, que eu explico de uma outra forma. Os medos, as dores, quando você está com Jesus de Nazaré, eles são aliados para o teu crescimento e para a tua sobrevivência. É por isso que mesmo em meio às dificuldades, Paulo e Silas cantavam na prisão. E outra coisa, viu? Não estava soltinho assim não. Era perna, braço, tudo acorrentado, tudo preso. E sabe o que eu vejo de mais interessante aqui? A maioria das cartas de Paulo foram escritas, ele estava onde? Solto ou preso? Se não fossem as prisões de Paulo, eu não poderia estar aqui contando para você e falando a respeito das suas cartas. Nos momentos de mais dificuldade, serviram para que hoje o nome de Jesus fosse glorificado. Até nos momentos da tua dificuldade, o nome de Deus vai ser glorificado também. E é para isso que nós estamos aqui, para que o nome dele seja glorificado em todo o tempo. Aleluia! Vamos correr aqui. Terceiro, estamos já encerrando. A provisão de Deus em tempos difíceis. Diz assim a lição: devemos ser dependentes do Senhor em tudo o que fazemos. Paulo foi atormentado e preso, juntamente com Silas, por expulsar de uma jovem um espírito de adivinhação, que dava grande lucro aos seus senhores. Contudo, em meio à crise, Paulo não perdeu o ânimo, o agente ativador do ser, e juntamente com Silas, não abriu mão de louvar ao Senhor. Exemplos, vamos lá. Provisão de Deus em tempos difíceis. Eu coloquei aqui a vida de Elias. Elias foi alimentado com pães e carnes por corvos. A gente também tem o sustento de Israel no deserto. Gente, cerca de 3 milhões de pessoas peregrinaram durante 40 anos num deserto que não dava nada. Nada, água, nada, não tinha nada. Imagine uma multidão de gente. Quantas toneladas todo dia era necessário para poder trazer as refeições ao povo de Deus. Deus, Ele em tempos difíceis, é nesses momentos que Ele nos surpreende ainda mais quando nós confiamos neles. É nesse momento que Ele faz aquele impossível. Tem pessoas que dizem assim, ó: Deus, eu quero conhecer o teu impossível, eu quero desfrutar do seu sobrenatural. Mas esquece ele que as coisas fáceis são possíveis de eu e você fazer. Vou dar um exemplo. Meu problema é dinheiro. Eu posso ir no banco, falo com o gerente, ele me ajuda. Resolveu o meu problema, não é? Eu não consigo ter acesso ao banco, mas Deus pode me direcionar para que eu possa tocar em nome de algum irmão, que eu sei que é abastado, me ajuda. Eu tenho intimidade com ele. Mas se pegar dinheiro do irmão, paga, tá, meu irmão? Senão, não pede. Tá certo? Vai lá e paga. Tem coisas que para mim é impossível, mas para o irmão do lado pode não ser impossível. Ele vai te ajudar. Deus não vai se interferir nisso. Mas para que possa agir o impossível de Deus, tem que ser alguma coisa realmente impossível. E para poder chegarmos no nível do impossível, vai doer. Então, se você quer ter intimidade com Deus e desfrutar do impossível dele, pode se preparar que vai ficar, infelizmente ou felizmente, ainda pior. Todos os exemplos de impossível de Deus aqui vêm de situações muito difíceis para a vida daqueles que servem e temem a Deus. Falei de Elias, falei aqui do povo. Era cativo no Egito, vai para o deserto, chega no deserto, ausência de água, de comida, aí Deus começa com o seu sobrenatural, e começa a acontecer, vem do alto, vem o maná do céu, está de noite, está o quê? Está escuro, está frio, vamos mandar ali, ó, uma nuvem ali de fogo para poder cuidar desse povo. Deus cuida de nós em cada um dos detalhes, meu irmão. Basta que a gente exerça a fé, ou autoridade mediante a fé, para desfrutar desses impossíveis de Deus. O próprio Paulo e Silas, quem imaginaria que um terremoto iria abrir ali, né, as grades para que eles pudessem ser libertos? E sabe qual é o principal milagre nesse texto que a Bíblia conta? Preste atenção.
Paulo e Silas tiveram a oportunidade de glorificar a Deus em todo o tempo. Veio um terremoto. A Bíblia cita que alguém correu ou fugiu? Não, todos permaneceram. E Deus tinha um propósito, que houvesse salvação na vida de alguém. O carcereiro entregou sua vida a Jesus Cristo de Nazaré, por quê? Porque ele desfrutou com seus olhos do impossível de Deus e viu que aquele Jesus que era pregado por Paulo e Silas, ele era real e verdadeiro. E aquela vida se entregou a Jesus. E certamente houve festa no céu. Porque a única vez que a Bíblia relata que a festa no céu é quando um filho se entrega ou se volta para Jesus. Se a única coisa que faz ter festa no céu é salvação de alma, meu irmão, então vamos fazer com que no céu possa ter festa o tempo todo. Porque servir a Deus é muito bom. Se é muito bom, eu preciso ensinar e pregar a palavra de Deus constantemente, para que todos que estão ao nosso redor, nossos familiares, nossos funcionários, nossos colegas de trabalho, faculdade, escola, o que for, eles possam conhecer e desfrutar do que é ter Cristo Jesus em sua vida, para que possa haver festa no céu em todo o tempo. É nossa missão pregarmos a palavra de Deus. Devemos confiar no Senhor. Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. João 16,33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. 3.2. Nada pode nos separar do amor de Cristo. A provisão de Deus em tempos difíceis, que é esse ponto 3, ele traz como subponto que, independentemente da situação que você venha viver ou passar, nada pode nos separar do amor de Cristo. Vamos para a Bíblia, Romanos 8,35, Paulo escrevendo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ele fala, nada pode nos separar desse amor. 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus, ele escolheu fazer um ato maravilhoso pela minha vida e pela sua vida. Ele nunca errou conosco. Ele preparou um paraíso, um lugar perfeito para que o homem pudesse viver. Mas o homem, tentado pela serpente Satanás, cometeu o primeiro pecado da humanidade. Vocês conhecem a história. Mas Jesus, ele não, Mas Deus, ele não esqueceu da gente. Ele criou um plano chamado plano da redenção, para que ele pudesse nos reconciliar, para termos novo acesso com ele. Aleluia. A Bíblia nos conta que quando Jesus morreu, entregou sua vida, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Sabe o que isso significa? Que a partir daquele momento, do derramamento de sangue, da morte de cruz, nós voltamos a ter acesso direto ao Deus Todo-Poderoso. Assim como Adão conversava diariamente com Deus no paraíso, agora eu e você podemos conversar com Ele diariamente. Aleluia! Tudo isso por uma escolha de Jesus Cristo, que veio até esse mundo, como eu já falei, para morrer. Se Ele morreu, todos nós morremos. Mas se Ele ressuscitou, um dia todos nós ressuscitaremos. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor Jesus. É esse evangelho que Paulo pregava de forma incansável. Poderiam apredejá-lo, chicoteá-lo, colocá-lo preso, mas quanto mais batia, mais ele crescia. Quanto mais batia, mais ele crescia, para que o nome de Deus fosse glorificado em todo o tempo. Aleluia! Para terminar, não deixe o medo destruir seus sonhos.
Vamos para a Bíblia. Atos 21 e 13. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Salmo 23 e 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, aleluia, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? 2 Timóteo 4 e 7. E aqui eu encerro essa mensagem. Diz Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Você pode glorificar o nome de Deus. Você pode glorificar o nome de Deus. Se for para Ele, aplauda mais forte. Aplauda mais forte, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Eu sinto a presença dEle neste lugar. Que essa mensagem possa encorajar a mim e a você para pregarmos a palavra de Deus, independentemente da circunstância e situação. Deus abençoe a todos.